Fala, meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui comigo, professor Luiz Eduardo, seu professor de conhecimentos pedagógicos, e nós vamos então dar continuidade às nossas resoluções de questões da banca Quadrix. Vamos arrasar, vamos detonar a banca Quadrix, e eu já vou colocar aqui para você o meu Instagram, @LuizDudes, sempre com conteúdos muito pertinentes para sua aprovação. Vamos lá, sem enrolação, porque aqui não tem brincadeira, aqui não tem enrolação, aqui não tem enganação, aqui a gente está preocupado com a sua aprovação. Por isso, vou colocar aí na tela a questão de número 1 para você, o calendário escolar da educação do campo. Na antilógica das diretrizes, aí eu já vou destacar aqui para você, ó. Vamos destacar esses termos aqui, para depois a gente ver como que eles fazem sentido dentro da questão. Na antilógica das diretrizes sensíveis à realidade agrária, não deve ser concebido como inflexível, seguindo rigidamente os moldes das áreas urbanas. Uma vez que tal postura, olha só, uma vez que tal postura desconsideraria os ciclos agrícolas e as idiosincrasias. Idiosincrasias aqui, pessoal, é identidade, ok? E as idiosincrasias socioterritoriais locais. E aí, questão de número 1, meu bebê. Questão de número 1, já pode marcar aí no seu material. Questão de número 1 tá certinha, ok? Antilógica aqui, você sabe que é contrário, né? Aquilo que é contrário à lógica, tá? Você sabe o que é contrário à lógica. Idiosincrasia aqui é identidade. Tá? Idiosincrasia aqui é identidade, ok? Nesse sentido, deve-se, então, levar em consideração que a educação do campo, que é uma modalidade educacional. Modalidade são as formas como a educação se manifesta dentro dos seus mais diversos contextos. Nesse sentido, nós temos como modalidades educacionais educação de jovens e adultos, educação quilombola, educação bilíngue, educação especial, educação indígena, educação profissional e tecnológica. Então, ela entra, a educação do campo, entra como uma modalidade de educação. Cada modalidade de educação tem a sua especificidade, tem as suas questões regionais que são bastante peculiares, né? Então, olha só o que essa questão traz. Vou colocar aqui de novo para ficar melhor para você ler. Olha só. O calendário escolar da educação do campo na antilógica, ou seja, ele está na antilógica das diretrizes sensíveis à realidade agrária, não deve ser concebido, ele não deve ser concebido como inflexível, correto? Seguindo rigidamente os moldes das áreas urbanas, uma vez que tal postura desconsideraria os ciclos agrícolas e as idiosincrasias territoriais. Então, quando você vem até aqui, ó, tá tudo errado, não tá? Não tá errado? O calendário escolar da educação do campo, ele deve estar na antilógica das diretrizes sensíveis, das especificidades sensíveis da própria realidade agrária, tá errado. E ele não deve ser concebido como inflexível. E correto, não deve ser inflexível, tem que ser flexível. Mas olha só, ele continua seguindo rigidamente os moldes das áreas urbanas, não. Como que é a educação do campo e você vai seguir os moldes das áreas urbanas? Não. A educação do campo leva em consideração os moldes da vida agrária, da realidade agrária. Aí vem o ponto-chave, meu bebê. Olha só, olha só. Uma vez que tal postura, qual postura? Essa questão interpretativa. É essa postura aqui que é mencionada daqui até aqui. Uma vez que tal postura desconsideraria os ciclos agrícolas, correto? E as idiosincrasias, as identidades socioterritoriais locais. Essa questão aqui, ela está certa, ela está errada, meu bebê.
essa questão aqui está certa. Questão de número 1, pode marcar aí no seu material, questão de número 1 certa, questão interpretativa, tipo da questão da Quadrix, também do Sebrae, que cobram bastante interpretação textual, a lógica para você entender o comando da questão que o examinador está te pedindo, ok? Vamos lá, questão de número 2, olha lá na tela para você. A educação do campo deve subordinar-se, olha só, subordinar-se integralmente às prescrições curriculares urbanas. Então, errou. Aqui já está errado. Ignorando os saberes endogêneos. Olha, vamos destacar isso aqui. Professor, o que significa endogênio? Originário. Endogênio significa originário. Originário. Então, vamos destacar aqui para você. Significa originário. Originário. As práticas agroecológicas e a epistemologia camponesa, partindo do princípio de que a homogeneização curricular constitui condição sine qua non para a legitimidade educativa. E aí, pessoal? Professor, eu não sei o que significa essa condição sine qua non. Então, vou destacar aqui para você, para quando aparecer aí na sua prova, meu bebê, para quando aparecer na sua prova, você não errar mais. O que significa esse termo, professor? Não sei. Significa condição indispensável. Significa condição indispensável. Então vamos lá, vamos ler de novo para a gente ver. A educação do campo deve subordinar-se integralmente às prescrições curriculares urbanas. Errou. Ignorando os saberes endogêneos. E saberes o quê? Originários. Pode ignorar? Não pode. Esses saberes endógenos são saberes das comunidades locais. Ele não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado de forma nenhuma. Deve-se levar em consideração as especificidades dessas regiões. As práticas agroecológicas e a epistemologia camponesa. Pode ser ignorado também? Lógico que não. Partindo do princípio de que a homogeneização curricular, não. O currículo não pode ser homogêneo, ele tem que ser heterogêneo. Ele tem que levar em consideração as múltiplas, vozes. Constitui condição sine qua non. Sine qua non você já sabe o que é. Condição indispensável. É indispensável? Lógico que não. Eu vou dispensar um saber endógeno? Eu vou substituí-lo? Eu não vou levá-lo em consideração? Não. Então, essa questão aqui, pessoal, ela está certa ou ela está errada? Questão de número 2. Pode marcar aí no seu material. Questão de número 2. Errada. Ok? Tranquilos? Conseguiu acompanhar? Então, vamos lá. Vamos partir para a questão de número 3. Já está aí na tela para você. A educação do campo deveria submeter-se de forma acrítica. E aí? A crítica você já sabe que errou. Porque a crítica é contrário de crítica. Então, a educação do campo deveria submeter-se de forma acrítica às normas curriculares urbanocêntricas. Considerando saberes, novamente aqui, ó, você já sabe, endógenos. Significa o quê? Originários. Então, você já viu que está errado. As práticas agrícolas autoctônicas e a epistemologia camponesa, sob a presunção de que a uniformização curricular constituiria novamente condição sine qua non para a legitimação do ato educativo. É uma questão semelhante, mas não é uma questão igual. Então, o que significa aí autoctônicos? Autoctônicos é aquilo que foi produzido, é o conhecimento que é produzido, aonde? Produzido dentro daquela comunidade específica, ok? Dentro daquela comunidade específica. Ou seja, originário do próprio lugar. Originário do próprio lugar. Então, essa questão, meu povo, questão de número 3.
Tá certa ou tá errada? Questão de número 3, pode marcar aí no seu material. Questão de número 3, errada. Ué, professor, por que está errada? De forma crítica às normativas curriculares urbanocêntricas. Olha só, desconsiderando não, gente. Os saberes originários, endogêneos, não. As práticas agrícolas autoctones, originário do próprio lugar, né? Originário do próprio lugar. Originário do próprio lugar. Então, pode haver essa desconsideração? Não, por isso questão de número 3, questão o quê? Questão errada. Vamos lá, questão de número 4 já aí na tela para você. No âmbito da educação do campo, impor a completa subordinação às prescrições curriculares urbanas, em detrimento dos saberes, olha só, vernaculares, das práticas agroecológicas locais e da epistemologia camponesa, fundamentando-se na premissa de que a homogeneização curricular seria imperativo, olha só, vamos destacar esse aqui, ó, imperativo axiológico. Imperativo axiológico, gente, significa valorativo. É aquilo que dá o quê? É aquilo que dá valor. Para a legitimação do processo, educativo, e configura a abordagem o quê? Epistemologicamente incorreta. E aí? Questão de número 4. Questão de número 4, meu povo. Certo ou errado? Certo ou errado? Eu quero que você me diga aí, que você me fale se essa questão está certa ou está errada. Essa questão está certinha. Questão certa, ok? Vamos entender? Então, olha só. Vernaculares significa o quê? Aquilo que é próprio de um local. Tá? E axiológico significa valorativo. Né? Então, olha só o que essa questão está dizendo. No âmbito da educação do campo, impor a completa subordinação às prescrições curriculares urbanas, em detrimento dos saberes vernaculares locais que foi produzido naquele local, das práticas agroecológicas locais e da epistemologia camponesa, fundamentando-se na premissa de que a homogeneização curricular seria imperativo axiológico, valorativo, né, para a legitimação do processo educativo, configura, aí, ó, aqui muda, configura abordagem epistemologicamente incorreta, levando em consideração a epistemologia da educação do campo, tudo isso que foi falado até aqui está errado. Portanto, questão de número 4, setinha. Pode marcar aí no seu material, questão de número 4. Questão de número 4. Questão certa. Sem medo de quê? Sem medo de ser feliz, né? Questãozinha um pouco complexa, mas com toda certeza apareceu na sua prova, meu filho. Já era. Você não vai errar nunca mais. Você não vai errar nunca mais, ok? Então vamos lá? Questão de número 5 já está aí na tela para você. Os cursos técnicos devem ser integrados ao ensino médio e oferecidos a jovens adultos com idade igual ou superior a 16 anos, que tenham um ensino fundamental completo e que não tenham concluído o ensino médio. E aí, pessoal? Isso corresponde à legislação do EJA e à educação profissional integrada. Essa questão, ela está o quê? Essa questão, ela está certinha. Certinha. Okay? Então, olha só, os cursos técnicos devem ser integrados, sim. Sim, lógico. Eles devem ser integrados. Eles devem ser integrados ao ensino médio oferecidos a jovens e adultos com idade igual ou superior ao quê? A 16 anos. Que tenham um ensino fundamental completo, show de bola, e que não tenham que concluído o ensino médio. Lembre-se que a EJA, ela é uma modalidade educacional também que tem a finalidade de fazer a reparação dos processo educativo que o aluno teve que abandonar em determinado momento da sua vida. Então pode marcar aí questão de número 5. Questão de número 5 o quê? Questão de número 5, certinho. Questão de número 6. No âmbito da educação de jovens e adultos, a mediação, pedagógica, deve articular-se a experiência de vida pregressa dos discentes. Deve ou não? Deve ou não? Lógico que deve, lógico que deve, lógico que deve. E por que deve? Porque deve sim
você montar, enquanto professor do EJA, você deve montar um planejamento que leve em consideração o conhecimento de vida, as experiências empíricas que esses alunos têm. Então, deve ou não deve? É lógico que deve. Promovendo, olha só, contextualização. Promovendo contextualização sociocultural do conteúdo curricular, incentivando processos dialógicos que favoreçam a construção crítica do conhecimento, em consonância com os princípios de autonomia e protagonismo educacional. Então, olha lá na tela, questão de número 6, pessoal. Questão de número 6. Certo ou errada? Certa ou errada? Pode marcar aí também, questão de número 6. Questão certinha. Questão certinha. Okay? Pode marcar aí no seu material. Questão de número 6. Questão certa. Questão de número 7, olha lá. Na educação de jovens e adultos, é admissível prescindir da mediação docente e da contextualização sociocultural, partindo-se da premissa de que a experiência de vida prévia dos aprendizes é por si só suficiente para a assimilação integral e autônoma dos conteúdos curriculares. Então, vamos entender isso aqui, né? Vamos entender isso aqui. Olha só. Na educação de jovens e adultos, é admissível prescindir. Aí você pergunta, professor, o que significa, então, prescindir? Prescindir é você fazer o quê? Prescindir é você dispensar, meu neném. E pode dispensar, não, porque a mediação do professor é essencial à experiência prévia do aluno. E ela, por si só, a experiência prévia do aluno, por si só, não é o bastante, né, para que o aluno possa, então, adquirir, melhor dizendo, um conhecimento dos conteúdos curriculares formais. Então, olha lá. Na educação de jovens e adultos, é admissível prescindir, dispensar? Não. Da mediação docente e da contextualização sociocultural. Então, aqui, ele está querendo dispensar não só a mediação docente, mas uma contextualização sociocultural dos conteúdos, o quê? Dos conteúdos formais. Partindo-se da premissa de que a experiência de vida prévia dos aprendizes é por si só suficiente para a assimilação integral e autônoma dos conteúdos curriculares? Não. Errou. E autônoma dos conteúdos curriculares formais. Então, questão de número 7, questão que? Questão errada, pode marcar aí no seu material. Questão de número 7 errada, tem medo de ser feliz. Questão de número 8, olha lá, já aí na tela para você. No âmbito da educação de jovens e adultos, a mediação pedagógica deve articular-se, olha só, articular-se dialeticamente. Articular-se dialeticamente significa o quê? Articular-se dentro do diálogo ético, dentro do quê? Dentro do princípio ético. Dentro do princípio ético. A experiência pregressa dos discentes, olha só, a experiência pregressa dos discentes, aos conhecimentos prévios adquiridos na experiência de vida desses alunos, promovendo a contextualização sociocultural dos conteúdos curriculares e fomentando processos reflexivos que propiciem a apropriação, olha só, a apropriação crítica do saber em consonância, lindo, com os preceitos de autonomia e protagonismo. Essa questão ela não está certa, ela está perfeita. Pode marcar aí, questão de número 8. Questão de número 8. Certíssima. Porque é importante considerar a interação de ideias para valorizar a experiência de vida com a mediação docente. Ok? Então pode marcar aí no seu material, questão de número 8, certa, questão de número 9. No escopo da educação de jovens e adultos, a prática pedagógica deve articular a epistemologia vivencial. Epistemologia vivencial significa o quê? Epistemologia vivencial significa o conhecimento de vida. Epistemologia, conhecimento.
É o conhecimento vivido. Dos discentes com conteúdos curriculares formais, estruturando processos dialógicos e reflexivos, que propiciem a construção de quê? Olha lá, a construção crítica e autônoma do conhecimento, em estrita consonância com os princípios de quê? Olha que lindo, de equidade, protagonismo e contextualização sociocultural. Então aí, ó, questão de número 9. Questão de número 9, meu filho, certo ou errado? Questão de número 9, tá perfeita, tá linda. Questão de número 9, pode marcar no seu material. Questão de número 9, certinha. Leve-se em consideração que dentro do espaço da educação de jovens e adultos, né, a prática pedagógica ela deve estar relacionada com o conhecimento de vida dos alunos. Aquele conhecimento que os alunos detêm das suas experiências de vida. Então, claro que você preparar uma aula para a EJA é diferente de você preparar uma aula para a galera do ensino regular, para a galera adolescente. Porque no EJA você tem que levar em consideração o quê? Levar em consideração os seus conhecimentos prévios. Só que essa educação ela deve ser também uma educação que emancipatória. E para que ela seja uma educação emancipatória, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter construção crítica. Ela precisa preservar a autonomia do conhecimento, o pluralismo de ideias. Portanto, questão de número 9, perfeita, linda, linda, linda. Então, olha lá, questão de número 10 e última questão desse bloco. Na educação de jovens e adultos, pode legitimar-se a supressão de quaisquer estratégias de mediação pedagógica e de contextualização sociocultural, sobre a presunção de que a mera exposição a conteúdos formais asseguraria de forma autárquica. Forma autárquica é forma o quê? Você já sabe, já falei para você, independente. Forma independente. A aquisição integral e crítica do saber pelos discentes. E aí, pessoal? E aí? Se ignorar, é correto ignorar a mediação docente e o contexto social? Lógico que não. Então, olha lá. Na educação de jovens e adultos pode legitimar-se a supressão, a ignorar quaisquer estratégias de mediação pedagógica e de contextualização sociocultural deve-se ignorar? Deve-se ignorar? Claro que não, minha gente. Claro que não. Sob a presunção de que a mera exposição a conteúdos formais asseguraria, de forma autárquica e independente, a aquisição integral e crítica do saber pelos discentes. Então, olha só, a mera exposição a conteúdos formais, aquela perspectiva tradicional do ensino, onde o professor ensina, o aluno recebe conhecimento, não participa da aula, não tem autonomia, não critica, não é instigado aos seus processos reflexivos. Apenas a exposição meramente formal dos conteúdos seria o suficiente para que ele adquirisse de forma integral e crítica os saberes discentes? Não. Essa questão ela está, essa questão ela está o quê? Essa questão ela está errada. Questão de número 10, questão errada. Pode marcar aí no seu material. Com isso nós terminamos mais um bloco. Desta vez aí abordamos educação do campo e educação de jovens e adultos. Então me despeço de vocês desejando uma excelente preparação. Porque aqui com a gente, aqui comigo, é sem enrolação e direto ao ponto. Então, grande beijo para você, até a próxima e uma excelente preparação.